então falar um pouco sobre o código de prevenção contra incêndio, né, que dá as diretrizes para a gente fazer esse dimensionamento. É a norma de procedimento técnico número 22. No caso aqui a gente está trabalhando com o Corpo de Bombeiros do Paraná. Eu sei que o código de São Paulo, que eu conheço também, ele tem algumas diferenças. Por exemplo, aqui nas pressões, nas vazões é um pouco diferente. Então a gente vai dimensionar de acordo com o estado que a gente está fazendo o projeto. Aqui eu fui destacando as partes que eu achei mais relevante para passar. Então, aqui, ó, item 5.1.1. Sistemas de combate a incêndio estão classificados em sistema tipo 1, mangotinha, sistemas tipo 2, 3, 4, 5 são hidrantes, conforme a tabela 1. Então, se a gente for aqui nessa tabela 1, a gente vai ver que um prédio, por exemplo, que é o tipo A2, ele pode ser atendido tanto por mangotinho como por hidrante. Então, se a gente verificar, é muito mais comum a gente ver hidrante, né? Usar o tipo 2 por conta de ser mais barato, ter mais disponibilidade aqui na nossa região, mas poderia ser com mangotinho também. Todos os parâmetros, álcoos, tabelas e outros recursos utilizados no projeto, no dimensionamento, devem ser relacionados no memorial. Então a gente faz o projeto e tem que fazer um memorial de cálculo, explicando como a gente fez cada coisa, né? E não é admitido referência de outro projeto. Então, não posso pegar outro projeto e dizer, naquele deu uma bomba de 3 cavalos, então no meu, como é parecido, vai dar isso também. Não, a gente tem que provar, né, através do dimensionamento. Então aqui a gente tem a tabela, tá? A gente vai trabalhar com o tipo 2, tá? Por ser uma edificação residencial. DN quer dizer diâmetro nominal, então a gente vai usar um diâmetro nominal de esguicho de 40 milímetros. Mangueira de incêndio também a gente vai usar um diâmetro nominal de 40, tá? Comprimento da mangueira, 30 metros quando é interno, 60 quando é externo. Então esses 30 metros podem ser duas mangueiras de 15, tá? Isso é máximo, tá? Mas eu posso ter, por exemplo, uma mangueira de 20 metros, se ela atender a minha necessidade, ou uma mangueira de 30. Número de expedições é o número de válvula, tá? Que eu vou ter no meu abrigo de hidrante. Então aqui, como é simples, é só uma válvula. A vazão mínima que eu vou ter que ter na saída e a pressão mínima. Então, como que a gente faz o dimensionamento? A gente estabelece uma vazão mínima, tá? E a gente tenta setar a bomba de forma que ela atenda essa vazão mínima e a pressão de 10 metros de coluna d'água que também está aqui, tá? Como a gente trabalha como referência considerando os dois piores hidrantes, os dois mais desfavoráveis operando simultaneamente, normalmente a gente considera 150 vezes 2, tá? Então são 300 litros por minuto para esse caso, tipo 2 aqui. Então aqui o número de expedições, como eu falei, a quantidade de válvula, as vazões. As vazões especificadas são as mínimas consideradas em cada um dos dois hidrantes mais desfavoráveis. Então, em cada um vai ter 150 vezes 2 dá 300. Aqui o memorial vai ter que ter os cálculos, o dimensionamento, a perspectiva isométrica, que foi o que eu forneci para vocês, sem escala, tá? Não precisa ser você medir ali, bater a distância correta, tem que ter as cotas e os hidrantes numerados, como eu fiz aqui. Então, tá as cotas representando e aqui a numeração dos hidrantes. Por exemplo, esse é o hidrante 03, é um hidrante simples. A definição do sistema de hidrantes em mangotinha ser instalado. Áreas de risco ocorrem em função da sua ocupação e uso, conforme estabelecido na tabela 2. Então, como eu já mostrei para vocês, aqui o tipo A2 e A3 você usa ou sistema tipo 1, tipo 2. Se a gente estivesse trabalhando com uma edificação do tipo F1 com uma carga de incêndio acima de 300 MJ por metro quadrado, a gente usaria um sistema de hidrante do tipo 3. Então a gente precisaria estudar, não é objetivo entrar muito a fundo aqui, mas a gente precisaria estudar aqui, por exemplo, no Código de Prevenção contra Incêndio, tá, o que é cada coisa. Ó, 2 é edifícios de apartamento, pegar aqui D1, local para prestação de serviço, escritório, né, ele dá alguns exemplos.
e verificar aqui na NPT 14 qual que é a carga de incêndio de cada caso. Por exemplo, o D1 aqui, vamos pegar uma D2, uma agência bancária, tem uma carga de 300 megajoules por metro quadrado, para classificar se é tipo leve, moderado, elevado, tal. Mas aqui a gente vai usar como exemplo um edifício de apartamentos, né, que é o A2. Então a gente vai usar hidrante do tipo 2. Vamos ver o que mais tem aqui. Dispositivo de recalque, tá? Todos os sistemas devem ser dotados de dispositivo de recalque, consistindo de um prolongamento de mesmo diâmetro da tubulação principal, podendo ser reduzido para diâmetro nominal de 65. Esse 65 é a mesma coisa que esse desse 63, tá? 65 nominal, 63 executivo, vamos dizer assim. Então, mais um motivo para a gente trabalhar sempre com esse diâmetro, né? Como ele pede que seja o mínimo, a gente já usa ele ali. Então, isso dali vai ficar instalado lá no passeio para quando acabar a água do reservatório, né, de incêndio, esse nosso reservatório aqui, o corpo de bombeiros poder pegar a água do caminhão. Os pontos de tomada d'água devem ser posicionados nas proximidades das portas externas, sacadas e o acesso principal a ser protegido a não mais de 5 metros. Então aqui a gente tem a nossa sala comercial, ó, no nível do passeio. Por que que isso está aqui? Ó? Ele está a 4,85 da porta de entrada. Então, por não poder fazer mais que 5 metros, né? Fica mais prático, tá? Você ter alguma emergência, tá a 5 metros ali da entrada, é mais prático. O subsolo, como a entrada é por trás, tá? Ele tá aqui na parte de trás. E os outros dois abrigos de hidrante tá na próximo à escada ali, tá? Em posições centrais nas áreas protegidas, fora das escadas, tá? Então, lógico que você não vai colocar no lance de escada ali junto com os degraus, ou antecâmara de fumaça, no caso da escada protegida, né? Porque você pensa se vai estar usando a mangueira, vai deixar ali um pedaço da porta aberta, né? Então ali vai entrar fumaça, não vai dar certo. E a instalação de 1 metro, 1,5 metro do piso. Aqui é importante, é o dimensionamento do sistema. As vazões da tabela 1, quer dizer, aquela parte dos 150 litros por minuto, devem ser obtidas na saída dos esguichos dos hidrantes mais desfavoráveis hidraulicamente. As pressões devem ser adequadas para que o alcance mínimo do jato d'água seja igual a 10 metros, podendo ser reduzido para 2 vezes o valor do pé direito em sistemas abastecidos por gravidade, que não é o caso, né? A gente está trabalhando com bomba aqui. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem que calcular a perda de carga na tubulação de ferro fundido, né? A gente tem que calcular a perda de carga na mangueira, porque pensem só, se for uma mangueira de 15 metros é uma coisa, se for uma mangueira de 20 metros é outra coisa. E também vai ter uma perda de carga no esguicho, tá? Então a gente vai considerar tudo isso aí para ainda a gente ter uma pressão, né, de 10 MCA, de forma que obtenha ali um alcance mínimo do jato d'água. Então aqui o dimensionamento deve consistir na determinação do caminhamento das tubulações, dos diâmetros dos acessórios e dos suportes necessários e suficientes para garantir o funcionamento dos sistemas previstos nessa NPT. O local mais desfavorável, já falei que são os dois hidrantes mais de cima. Então como que vai funcionar isso aqui, ó? Como eu estou analisando esses dois hidrantes mais desfavoráveis, tá? Eu vou analisar o caminho até eles. Então vai sair aqui da sucção, vai passar pela bomba e vai vindo no sentido de chegar até o local mais desfavorável. Então trecho CD, trecho DE, tá? Trecho EF e aqui o EG. Então analiso até esses dois hidrantes mais desfavoráveis. O resto eu não preciso analisar. Por exemplo, esse trecho do D aqui até chegar lá naquele hidrante, eu não preciso analisar. E esse trecho aqui, ó, para vir para o hidrante da sala comercial, eu também não preciso analisar. Então é sempre do reservatório, né, da bomba, até lá o hidrante mais desfavorável. A gente vai ter que calcular a perda de carga em todo esse trecho de tubulação. Vamos ver o que tem mais aqui. O sistema deve ser dimensionado de forma que a pressão máxima de trabalho nos esguichos não ultrapasse em 100 MSA, tá? É muito difícil acontecer
nossa, não vai acontecer isso aí, vai estar longe de chegar no máximo. O cálculo hidráulico da somatória de perda de carga nas tubulações deve ser executado por métodos adequados para esse fim, considerando as perdas na sucção, no recalque, nas mangueiras, no esguicho, no desnível geométrico entre a cota do hidrante e a cota da bomba. Então percebemos que a NPT ela não te diz, né, como fazer, fazer esse cálculo hidráulico. Ela apenas faz, tem que fazer isso. Então a gente vai ver como fazer o que ele está pedindo aqui. E aqui, como eu já falei, tem que considerar as perdas de carga encontradas no esguicho, conforme as especificações do fabricante. Então a gente vai ter aqui uma equação para cada, na verdade, né? Uma equação para tubulação, uma equação para mangueira, uma equação para esguicho, que a gente vai ver depois com mais detalhes. Aqui a questão do reservatório, tá? É de acordo com a área da edificação e de acordo com o tipo. Como a gente está com o tipo 2, o nosso prédio não supera 2.500 metros quadrados, a gente vai utilizar um volume mínimo de 8 metros cúbicos. Então posso comprar lá um reservatório de 10 metros cúbicos, né? Isso aqui é mínimo, eu posso superar sem problema nenhum. Até porque comercialmente talvez não exista exatamente 8.